vocês se preparem porque a gente vai unleash the beast. Indo direto ao ponto, pessoal, por que aplicativos não funcionam? Não, eu não gosto de Duolingo, pessoal. E já vi gente com streak de 3 mil dias e não consegue falar um A em inglês. E pra mim, foi um choque muito grande, porque eu fiquei anos na expectativa desse aplicativo, foi uma decepção total, né? Porque a própria língua é improvisada, a língua é infinita e improvisada. É um organismo vivo e todo contato com o idioma é relevante. Então, eu não tô dizendo necessariamente que você fazer Anki vai ser simplesmente inútil. O que eu tô falando é, tem muita coisa melhor pra fazer. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Moonlab, toda segunda-feira, fazendo ciência da linguagem. Eu sou Eric Salieri, aqui é o meu co-host, André Reis, e o episódio de hoje é um tanto polêmico, na verdade, assim, vocês se preparem porque a gente vai unleash the beast. A gente vai realmente falar dos problemas, da situação, assim, um panorama geral sobre como que é os aplicativos de aprendizagem de idiomas. Então, se você não conhece a gente ainda, se é a sua primeira vez aqui, toda segunda-feira nós lançamos um episódio novo falando sobre ciência da linguagem, tentando trazer a ciência e a parte prática da aprendizagem de idiomas, porque estamos na fronteira. Então, aprender idiomas faz parte do nosso estilo de vida. Apesar da gente já ser fluente em inglês e outros idiomas, a gente continua aprendendo e também estudando para trazer o melhor para vocês, tá bom? A gente também tem uma comunidade Be Global, você pode estar escaneando aqui o QR Code e entrando dentro da nossa comunidade. Nós temos desafios, recursos, um curso de neurolínguas, encontro entre alunos, nós temos realmente um arsenal para proporcionar para vocês, para que vocês tenham uma excelente jornada de aprendizado de idiomas. E indo direto ao ponto, pessoal, por que aplicativos não funcionam? Tô brincando, funcionam assim, mas com um asterisco, tá? E a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui, e olha só, vocês não me venham me cobrar nos comentários depois, se vocês não entenderem isso que eu vou falar agora. Todo contato com o idioma é relevante. Todo contato com o idioma é relevante. Agora, o quão relevante é isso é a verdadeira questão. Porque assim, não tem como o nosso cérebro não processar informações enquanto a gente está tendo contato com aquele idioma. Então, se você está tendo contato com o idioma através de um aplicativo, através de um curso e etc., então é natural que o seu cérebro processe. Agora, o quanto que você vai reter aquela informação e aquela informação vai se transformar em um conhecimento realmente aplicável, essa que seria a outra questão, esse que seria o verdadeiro problema. Então, assim, eu, na verdade, vou até já deixar claro isso, assim, não, eu não gosto de Duolingo, pessoal. Não, não gosto. Mas, assim, mas eu gosto, não sei o quê, eu tô com um streak de 300, 500, 1000 dias, 3 mil dias de Duolingo. E tem um motivo do porquê que a pessoa ainda tá no streak, né? Que ela não aprendeu ainda. Porque se ela tivesse sido fluente, ela não teria o streak, afinal, né? Mas a gente chega lá. Também não gosto de Anki, não gosto de flashcards. Existe um motivo do por trás. E assim, eu já testei esses aplicativos, eu já usei eles por muito tempo. E a minha experiência, pessoal, é assim, novamente, todo contato acaba servindo de alguma coisa. Então, o Duolingo, a parte, eu não vou dizer boa, eu vou dizer traiçoeira, é que é muito fácil você ter o contato com o idioma. Então, você baixa lá o Duolingo, você escolhe o idioma e, bum, você sente que está estudando, porque você tem um contato imediato com aquele idioma e ele tem essa abordagem, esse sentimento de que está te ensinando alguma coisa. Então, toda a estrutura, toda a arquitetura do aplicativo, inclusive, foi feita por neurocientistas. Não necessariamente no intuito de fazer você aprender o idioma, mas de gamificar a coisa, de fazer de uma forma com que seja mais viciável, por assim dizer. Que você fique mais tempo ali no aplicativo e isso acaba fazendo total diferença na sua experiência ali, na sua user performance, na sua relação com o idioma ali. Então, todos esses mecanismos, e isso que a gente tem que deixar muito claro, fazer com que vocês realmente internalizem isso, quando a gente tem mecanismos de gamificação da coisa, ou seja, quando você acerta uma resposta, aí tem um parabéns, não sei o que, você está mais um passo perto da fluência, olha só que legal, você avançou de nível, toma aqui moedinha, toma aqui dinheiro, olha só que legal, e quando você erra, que triste, não tem problema, você pode comprar mais tentativas aqui quando acabar os seus corações. Então, assim, todos esses mecanismos, toda aquela mapeação da jornada e tudo mais, tem um motivo do por trás. Não é à toa que o aplicativo ali foi construído daquela forma. E também, assim, vamos raciocinar, né? Como que esses aplicativos ganham dinheiro? Não é com você fazendo curso em 2 semanas e sendo fluente. É você tendo um streak de 3 mil dias, que nem eu já vi. Eu já vi gente com streak de 3 mil dias e não consegue falar um A em inglês. Teve um outro dia, cara, eu tava jogando basquete e apareceu um gringo lá. Aí eles começaram a falar inglês, aí eles começaram a falar sobre Duolingo. E, cara, eu tava no meio do jogo e eles estavam do lado de fora da quadra. Aí, eu, assim, meu ouvido começou a apitar, assim, quase como se fosse um dementador, assim, falando assim, se controla, se controla, se controla. Eu falei assim, Duolingo, mané! Aí, enfim, como que foi a sua experiência, cara, com o aplicativo? Você já testou? Eu uso, só que eu uso de forma consciente, né? Eu sei que o Duolingo, o Memorize, tem até o Close Master também, que eu Isso, parei de usar tem recentemente. vários. Mas eu sei que eles não vão me deixar fluente, mas eu vou seguindo nessa linha do todo contato é bom. Então Isso. eu somo isso no meu contato
contato diário com a língua, porque eu sei que o Duolingo, por exemplo, ele vai te dar um outline, assim, muito básico de... Geralmente é pra quem vai viajar, né? Ele dá contexto, tipo assim, por exemplo, você conversar com um recepcionista de hotel, vocabulário que você usa num restaurante pra você pedir comida, pra você pedir a conta, tudo mais. Tanto o Memorize quanto o Duolingo usa esse tipo de vocabulário. Dá pra você tirar muita coisa boa disso, da mesma forma que, não sei, você pode ouvir uma pessoa super intolerante falando. Ela vai falar um E monte de tem, asneira, tem uma mas coisa você... importante também, deixar claro do seu, que você está usando para norueguês, que é É, uma língua que tem uma escassez de material. Não é tão fácil encontrar materiais exatamente. em norueguês. Isso é Tem isso. muito relevante, muito relevante. Enfim, se você estiver ouvindo uma pessoa intolerante falando e ela fala, tipo assim, por uma hora, ela solta um monte de asneira. Mas vamos supor que tem uma ou duas coisas ali que ela falou que faz sentido. Não na questão da intolerância, mas, tipo assim, no sentido total da coisa mesmo. Você fala assim, putz, isso é verdade, né? Isso aí tem lógica por trás. Então você pega uma coisa boa no meio do monte de coisa ruim e saber separar isso. Você não precisa concordar com tudo que tá acontecendo. Se você estiver falando com uma pessoa que você não gosta, por exemplo, a sua tendência é você não concordar com nada do que ela estiver falando. Mas ela pode estar falando uma coisa que faz sentido. Só que a sua tendência natural é não concordar. É basicamente com os aplicativos eu faço isso. Eu não concordo, mas eu tiro o que dá para utilizar ali. Esses termos muito básicos, como por exemplo, sei lá, com licença, esse tipo de coisa, eu aprendi lá, porque é muito mais fácil eu aprender lá esses termos básicos do que eu fazer uma lista, quais são os termos, que eu vou acabar esquecendo uma coisa ou outra. Então ali ele só me entrega essa, seria quase um comprehensible input, né, que dá para formar Isso. com o aplicativo, o básico disso daí tudo. E tem uma questão também, essa questão do acesso, né, a material. Então, existem línguas que é muito difícil de você encontrar material. Então, porque a gente pensa, beleza, se eu não vou usar um aplicativo, o que eu faço, então? Você faz o que tem que fazer, que tem todo o universo que tem que fazer. Tem conteúdo, tem vídeo, tem podcast, tem livro, tem audiolivro, tem rádio, tem textos, tem tantos materiais que você pode estar utilizando e extraindo informações daquilo. E a gente chega num momento também aqui do episódio onde a gente vai falar sobre isso, mas é entender realmente essa estrutura. E criar um aplicativo de idiomas que seja realmente efetivo não é tão simples, por conta de algo que a gente sempre bate nessa tecla, que a jornada de aprendizado de idiomas, ela é individual. Ela é individual, ela é personalizada. Então, a forma como, por exemplo, eu vou aprender alemão, os meus objetivos com o alemão, o que eu quero do alemão, o tipo de vocabulário que para mim seria interessante aprender em alemão, talvez seja diferente de você que está assistindo. Uma pessoa que está aprendendo inglês e quer aprender inglês para negócios, ela vai estudar e ela vai lembrar de palavras, ela vai lembrar de frases, ela vai lembrar de contextos que são diferentes de uma pessoa que está querendo aprender inglês pura e simplesmente para ver filme. Então, o vocabulário que está ao nosso redor muda, porque a nossa necessidade de produção da língua, ela é diretamente relacionada ao seu estilo de vida. Então, sei lá, um bombeiro, então um policial, porque existe isso também. Existem, por exemplo, policiais que querem fazer programas fora do país. Então, o vocabulário que esse policial ou essa pessoa vai ter exigência, o vocabulário que ela vai precisar é muito diferente de um outro tipo de estudante. Então, o nosso estilo de vida, nossa profissão, nossos objetivos vai acabar conduzindo que tipo de vocabulário a gente vai precisar. E é mais importante a gente estudar. E quando chega num aplicativo que tem uma lista de módulos e palavras e situações, essas situações não necessariamente a gente vai ver no nosso dia a dia. E não necessariamente vai ser rápido também. O aprendizado, ele acaba sendo melhor quando a gente consegue aplicar ele imediatamente. A gente consegue, por exemplo, sei lá, eu saio na rua e eu consigo ver alguma coisa ou surge uma situação onde nossa, eu estudei isso hoje de manhã, eu vi isso hoje de manhã. Então, esse tipo de interação acaba fazendo com que a informação retenha mais. E o que acontece nesses aplicativos é que eles querem ditar a sua jornada por você. E esse que é o problema. E dentro da nossa comunidade, pessoal, QR Code aqui, a gente fala muito sobre 3 pilares: a autoanálise, a autonomia do estudante e a estratégia personalizada. Porque funciona da seguinte forma: se a gente se autoanalisa para entender os nossos gostos, os nossos interesses, o que é realmente relevante para nós, ou seja, no caso, você, exclusivamente, você fulaninho A, você fulaninho B, você fulaninho C. Depois que cada um de vocês se autoanalisa, então você é capaz de ter a autonomia do estudante, de ser autodidata nesse sentido, de buscar materiais que são relevantes para você exclusivamente, e a partir disso desenvolver uma estratégia. E é assim que a gente consegue ter mais benefícios e resultados mais rápidos durante a jornada de aprendizagem de idiomas. E é muito difícil da gente ver isso em aplicativos, porque o foco deles é em lucrar, não é em necessariamente fazer com que você seja fluente. Essa que é a grande questão da coisa. Se você ficar fluente, você vai parar de usar o Duolingo. Exato. Isso, não é isso que eles querem, né? Exatamente. Esse que é o ponto todo da situação. Então é importante a gente ter esse tipo de noção
Não, porque do contrário, é muito difícil mesmo a gente ter resultados relevantes enquanto a gente está estudando idiomas. E aí, recentemente, eu tive um heartbreak. O meu coração foi partido recentemente, ano passado, na verdade, por conta de um aplicativo que eu jurava que seria incrível, que eu jurava que seria... E assim, foi até polêmico lá fora, na gringa, que eu jurava que ia mudar tudo, que ia ser não sei o quê. Eu caí na narrativa do cara, e que tá tudo bem, assim. Eu tenho certeza que ele deu o melhor dele, mas não tem como. É muito, muito, muito difícil fazer um aplicativo de aprendizagem de idiomas que seja, assim, universal. E seja bom para todo mundo, justamente por conta dessa demanda personalizada que a jornada exige. E no caso, eu tô falando aqui de um youtuber muito famoso, chamado Ikena, viralizou na época, uns 5 anos, na época da pandemia, fazendo vídeos no VRChat, que é um jogo de realidade virtual. Aí ele entrava nesses lobbies, que era tipo uma praça, assim, com um monte de gente do mundo inteiro, e aí ele começava a falar o idioma das pessoas, e tinha aquelas reações e tudo, e os vídeos viralizavam e tal. Aí esse cara, ele decidiu criar um aplicativo, que tá disponível hoje ainda, chamado Fluio. E eu participei do Kickstarter. Na época, esse aplicativo foi, eu acho que ainda é, o maior financiamento coletivo da história de aplicativos no geral. Financiou mais de $1 milhão para financiar o aplicativo. E aí, beleza. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. O aplicativo foi lançado no final do ano passado, de 2024. Quando eu entrei, assim, eu já fiquei meio decepcionado, sabe? Qual que era a premissa do aplicativo? É ser um jogo onde aprender idiomas é a parte de trás, assim, meio que o background do jogo, mas é um jogo de fato. Então, a premissa dele era fazer com que a gente aprendesse idiomas jogando um jogo, que é basicamente o que a gente fez no passado e continua fazendo hoje. Então, assim, só que a premissa dele era transformar isso em algo mais concreto. Só que qual que é o problema que aconteceu? A dura realidade da vida, né? É que criar um aplicativo não é fácil, e sobretudo um que faça os dois, que seja um jogo, porque criar um jogo já não é fácil, e criar um aplicativo de idiomas que também não é fácil. Então ele pegou as duas coisas difíceis de fazer e tentou fazer algo mais difícil ainda, que é os dois juntos. E aí isso trouxe uma série de problemas. E assim, apesar deles terem financiado mais de $1 milhão, era uma equipe pequena, porque os custos para fazer aplicativo é extremamente grande. Então, assim, o custo de operacional do Duolingo é astronômico, porque envolve diversos fatores, tem que ter todo o conhecimento da língua, dicionários, tradução, fluxo, tem um monte de questões ali que vai para um aplicativo rodar, né, para ele estar ali rodando de uma forma concreta e tudo mais. E aí, enfim, em resumo, pessoal, sobre esse aplicativo, ele teve muito backlash, assim, ele teve muitas críticas, porque o aplicativo não era funcional realmente, ele parecia estar num estado muito, muito prematuro, mesmo depois de anos. E assim, tem um contexto também, tá, pessoal? Ele é uma pessoa que ficou doente, teve toda uma questão, e muitas pessoas já fizeram vídeo sobre isso lá fora. Eu não quero dar ênfase 100% só nisso, mas o ponto que eu quero dizer o que ficou evidente para mim é que é muito difícil sair dessa estrutura do Duolingo e de outros aplicativos como Memrise e etc. E aí, esse era o argumento dele, né? Ah, vai ser muito melhor do que Duolingo é horrível, não sei o que. Ele também falava as mesmas coisas que eu, só que no fim ele acabou fazendo a mesma coisa. Então lá tinha, por exemplo, jornadas, níveis de missão lá. Daí a zona 1 tinha palavras básicas, e a zona 2, palavras um pouco mais comuns. Aí zona 3, não sei o que lá. Daí tinha flashcards, daí tinha não sei o que. Aí, de repente, era como se fosse um Duolingo piorado, porque não teve todo o dinheiro, assim, do Duolingo, toda a estrutura do Duolingo, que já tá há décadas agora, se não me engano. Ou seja, é como se ele não conseguisse ter entregado o que ele queria, e por falta do que fazer, assim, de falta de opções, acabou tendo que voltar para a estrutura do Duolingo, porque é muito difícil a gente ter uma estrutura diferente da do Duolingo. E acabou que o aplicativo teve muitas críticas por conta disso. E assim, claro, ele tá segue tendo atualizações e tudo, mas assim, até chegar num ponto onde realmente é um aplicativo que vale a pena usar para aprender idiomas, vai demorar anos e anos e anos e anos e anos e anos. Eu, na verdade, eu torço para que dê certo, mas assim, tanto que eu paguei antecipadamente, eu participei do Kickstarter. Então, assim, para mim foi um choque muito grande, porque eu fiquei anos na expectativa desse aplicativo e, na verdade, chegou um momento onde eu falei assim, eu não vou aprender japonês se não for por esse aplicativo. E aí eu não estudei por 2 anos. Esperando o aplicativo chegar, e quando chegou, foi uma decepção total. Daí eu fiquei assim, fiquei 2 anos aqui esperando pra nada. Mas aí qual que é o ponto? É justamente por conta dessa estrutura, cara. É muito difícil sair e colocar lista de palavras, ter lista de módulos. É muito difícil. Como é que a gente personaliza? Um aplicativo faz universal. Como é que um bombeiro, uma pessoa de autodesenvolvimento, uma pessoa de estudo, de sei lá o quê, todo mundo vai ter uma experiência boa no aplicativo de idioma? É uma equação que não bate. É como se os aplicativos de idioma, eles estivessem fadados ao fracasso, entre aspas aqui, por natureza. Porque a própria língua é improvisada, a língua é infinita. E improvisada
improvisada, é um organismo vivo. Então, assim, como que a gente vai conseguir replicar a naturalidade da língua em um aplicativo? Eu testei o Fluio também, eu achei, tipo, muito, sei lá, muito vazio, assim, sabe? Muito vazio. Mas que eu gosto de jogo. Ele é um jogo de combate em turno, né? Só disso daí já dá pra gente tirar alguma uma coisa. Vamos supor que é uma pessoa que goste de jogos e esteja querendo aprender um idioma. Porém, essa pessoa não gosta de jogos de combate em turno. E aí, entendeu? Acabou já. Então, tipo, aí já acabou a diversão do cara que era pra ele ter essa diversão enquanto aprende. Exato. Agora vamos falar sobre flashcards, que eu quero... e assim, só para concluir sobre Duolingo. Pessoal, assim, as pessoas começam a fazer Duolingo querendo ter aquele feeling de, tá pago hoje. Já estudei hoje. Como assim não tô estudando idioma? Tô estudando, tô fazendo Duolingo todo dia. Como assim não tô estudando? Aí, somando o tempo de contato da pessoa que ela tem com o Duolingo, é tipo 10 minutos. E aí fica repetindo sempre a mesma coisa. Cara, e eu não esqueço eu repetir aquela merda do mangia una mela. Até o tom, eu lembro, entendeu? Que é comer uma maçã em italiano. Mangia una mela. Mangiare. Mangiare. É sempre um tom robótico, uma coisa não natural. E o nosso cérebro reconhece padrões. Eu fiz também o Bussu, e o Bussu eu completei, na verdade. E tem uma coisa só que eu lembro do Bussu, que é fare un pisolino. Sabe? É esse tom que eles têm no negócio. Não tem como, assim, a gente não tem uma inteligência artificial ainda para reproduzir uma voz humana realmente, assim, acessível para todo mundo, a diversos contextos diferentes, para estar proporcionando um tipo de naturalidade que a gente vai ver na vida real e, a partir disso, conseguir reconhecer os padrões para poder lembrar daquele contexto. No Memorize, eles fazem, se eu não me engano, a voz, pelo menos a voz lá que eles usam, parece muito com uma voz humana, mas ainda assim é uma gravação. Sei lá, o cara falando for virete, que é confuso. Eu consigo ouvir aqui a voz dele exatamente o mesmo tom e ele repete várias vezes. Eles usam também gravação, eles param as pessoas na rua, né, provavelmente, e pedem pra ela falar uma frase lá e tudo mais, mas ainda assim é uma gravação e tudo mais. Tem uma frase que é Vorfor Ardusolai Dai. Por que você está triste hoje? É tipo assim, é uma pessoa que gravou isso daí e eu ouvi essa mesma pessoa falando essa frase várias vezes, então tipo assim, eu sei como ninguém quanto que aquele cara sabe expressar essa frase, mas não sei como que o resto da Noruega expressa essa frase, entendeu? Exato, porque assim, o nosso cérebro, ele é viciado em padrões, pessoal, viciado, assim, então tudo que tiver relacionado a um padrão, ele vai fazer aquela associação. Então, quando você entra no Duolingo, você faz aquelas mesmas etapas, lições, eu nem lembro, nem sei como que é hoje, mas lições, abrir, começar, aí aparece o texto aqui embaixo, a imagem aqui em cima, aí você tem que apertar os botões. Seu cérebro vai reconhecer isso e vai associar aquela frase a isso, a esse contexto. E esse que é o problema, porque a gente precisa ter um contexto improvisado, que é a própria, assim, a espontaneidade da vida. Então, quando você for falar com um estrangeiro lá, não vai aparecer uma caixa do Duolingo embaixo para você clicar as opções para falar mande ou manamela. Então, não tem como os aplicativos reproduzirem isso de uma forma com que seja realmente incrível e que o seu cérebro possa reconhecer esses padrões para poder estar utilizando na vida real. É por isso que 99% das pessoas que usam esses aplicativos não conseguem reproduzir esses conhecimentos fora do contexto do aplicativo de idiomas. E isso se aplica também a flashcards. E, pessoal, eu não tenho mais a foto porque eu queimei os cadernos. Quando eu decidi virar nômade, eu falei assim, cara, que se dane esses cadernos aqui, vou queimar tudo. Eu não tenho o que fazer, não vou ficar com essas anotações. E, basicamente, no caso, eu fiz 2 cadernos. Não, eu tinha 4 cadernos totalmente preenchidos. Tudo de flashcards, que eu escrevi à mão. Eu fazia a flashcard e, assim, eu fiz tudo que o pessoal fala para fazer. Eu customizava, colocava som, colocava cor relacionada a um tema específico. Eu personalizava as cartas, mas aí eu perdia tanto tempo nisso, eu ficava 1 hora só organizando as cartas para eu começar a estudar, começar a fazer as cartas. Aí depois eu escrevia à mão, e assim, escrever à mão é bom mesmo, tá, pessoal? Mas assim, e aí eu ficava lá fazendo shadowing, fazia as coisas. E beleza, shadowing é massa, mas assim, era uma coisa onde o meu aprendizado ali só estava associado ao flashcard, porque o meu cérebro entendeu que no momento que eu sentava ali a bunda na cadeira, abria o Anki e ficava fazendo aquelas cartas, ele começou a associar esse meu comportamento, esse meu ato de sentar, abrir o caderno, abrir o Anki e abrir as cartas como relacionado às frases que eu estava vendo. Ou seja, se eu estivesse fora desse contexto, eu não lembrava. Tal como eu não lembro até hoje, eu não lembro de nenhuma frase. Então, assim, essa curva de Ebbinghaus que a galera gosta de falar é a maior baboseira do mundo. Porque, assim, e o próprio cara escreveu um artigo depois contrariando a curva de Ebbinghaus. Porque qual que é a premissa? O nosso cérebro tem tendência a esquecer uma informação, aí depois a gente, bem resumido, tá, pessoal? Bem a grosso modo. E assim, é isso aí. Não vou nem me preocupar com provar nada pra vocês. Mas, assim, a curva de Ebbinghaus era nessa premissa. Você tem contato com uma informação. Aí o nosso cérebro tem uma tendência a esquecer após X dias. Aí, beleza. Aí você revisa. Aí você dá, tipo, você sobe de novo a informação ali pra
seu cérebro lembrar. Conforme o tempo vai passando, essa informação vai perdendo sentido. Aí você vai lá, revisa de novo. Aí revisa de novo. Só que tem períodos específicos. No dia seguinte, 7 dias depois, 2 semanas depois, 1 mês depois, 3 meses depois, 6 meses e 1 ano. Algo do gênero. E aí o que o flashcards se chama SRS, Spaced Repetition System, que é repetições calculadas, onde cada carta, e essa que é a premissa, cada carta vai ter um nível, essa que é a ciência, muitas aspas por trás, ciência de louco, só se for, né? Mas é a ciência por trás do negócio, seria quando eu tenho contato com uma frase ali, eu vou revisar ela dentro de X dias para poder armazenar aquela informação, porque o nosso cérebro tem mais tendência a lembrar. Aí você pega 500 mil cartas e o aplicativo faz esse cálculo para você e esse aplicativo vai lembrar você naquele dia específico, vai mandar aquela carta de volta para você naquele dia específico. Agora, todo mundo que já usou Anki sabe que, primeiro, ele não segue essa regra, que ele vai mandar a carta de novo antes, e não apenas isso, ele vai ficar mandando um monte de carta repetida. E aí, mas você tem que customizar não sei o quê. Eu customizei e não adiantou nada. Eu customizei com um monte de deck. Eu baixei deck pronto e fiz o meu próprio deck e não mudou nada. Aí tá, novamente, tem todas essas questões das associações que são relacionadas ao próprio mecanismo do cérebro, que é reconhecimento de padrão, engajamento emocional, etc, etc, etc. E aí tem o ponto da manutenção das cartas, porque o pessoal argumenta que, você não pode só usar um deck baixado, você tem que criar um deck porque você tem que personalizar o deck para fazer sentido na sua vida, não sei o que lá. Aí beleza, mas vamos lá, quantas cartas a gente tá falando? A gente tá falando de 5 cartas, 5 frases? Ou a gente tá falando de 10 mil frases? Quantas palavras a gente utiliza no nosso dia a dia que é totalmente impossível de calcular e metrificar? Então, assim, esse que é o negócio. A própria linguagem, ela é improvisada, completamente aberrante, assim, não tem como calcular que palavra que você vai estar usando daqui meia hora. Mesmo que você vá, sei lá, dar uma palestra, vai que uma pessoa pergunte alguma coisa, você vai ter que falar algo que você não estava planejado. Então, sabe, tem diversos contextos, é impossível a gente prever na prática que palavra que a gente vai utilizar. E quando a gente coloca todas essas esperanças em um aplicativo, o resultado é frustração. E, novamente, lembrando que, seus loucos, tô falando lá no início do episódio, eu falei, todo contato com o idioma é relevante. Só que a questão é mais ou menos relevante. Então, não tô dizendo necessariamente que você fazer Anki vai ser simplesmente inútil. O que eu tô falando tem muita coisa melhor pra fazer. É isso. Uma coisa que traz também, que esses aplicativos trazem, que é bem nocivo, né, pra gente criar hábitos ruins, né, porque uma das piores coisas que pode acontecer com você enquanto você tá aprendendo idiomas é criar hábitos ruins. Hábito é uma coisa difícil de matar, porque o seu cérebro acostumou com aquilo, ele quer se manter naquele padrão, ele quer conservar energia. Então matar hábito é difícil. Criar hábito ruim é uma das coisas mais nocivas que tem. Aplicativo é bom pra isso, por quê? Vamos supor que você aprendeu a responder, vou usar o exemplo do norueguês. Tem uma forma de eu perguntar como é que você tá, que é o padrão lá, que é Hvordan Gorda, como que tá indo, né, ao pé da letra, como tá indo. Mas e se o cara chegar pra mim e perguntar, Hardo Debra? Ele tá perguntando pra mim, tá tudo bem? Entendeu? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, o que é isso? O que esse cara tá me perguntando? E aí eu não ia saber responder. Então seria a mesma coisa de eu perguntar pra um americano que tá aprendendo no Duolingo português. Eu pergunto pra ele, como você está? Ele sabe me responder, que ele aprendeu isso no aplicativo. Mas se eu chegar e falar assim, e aí, tudo tranquilo? O cara vai falar assim, vai ficar, hã? Aí, meu Deus, cadê o flashcard? Tipo isso. I swear I saw it somewhere. Tem um alien aqui na minha frente, o que esse cara tá falando, tá ligado? E tem um problema também gigantesco com o Anki e o Duolingo, né? Depois que a gente falou sobre os poliglotas, né? Eu vi um vídeo do Lampariello que ele fala sobre aplicativos, né? Ele trouxe um insight, assim, que eu achei bem importante, que é o problema comportamental que a gamificação traz. Porque eu senti isso. Então, quando ele falou, eu falei, putz, isso é verdade. Eu me conectei, sabe? Eu entendi o que ele tava falando ali. Que é o seguinte, quando você aprende, entre aspas, alguma coisa no aplicativo, você fica com uma impressão de recompensa, né? Tipo, ativa seus receptores de dopamina, né? Aquilo ali é viciante, porque, é literalmente seu cérebro liberando dopamina. Então, você adicionar, no caso, ele usou esse exemplo, mas eu nunca usei o Anki, né? Então, colocar cartas novas ali no Anki pode se tornar viciante, entendeu? Porque você sente que você tá tendo um progresso, só que é uma falsa sensação de progresso, né? Você tá tendo, tipo assim, essa instant dopamine release, ao invés do caminho verdadeiro, digamos assim, né? Da liberação verdadeira de dopamina, da verdadeira conquista, o caminho até a conquista, que é um caminho longo, que é um caminho difícil. Pra fazer um paralelo melhor aqui, pra ficar mais fácil de entender o que eu tô querendo falar, é aquela coisa de que você tem um objetivo. O seu objetivo principal é se sentir bem. Você tem duas formas pra você se sentir bem, nesse exemplo que eu vou dar aqui agora. Fazer dieta, entrar na academia, ficar
ficar com o corpo que você sempre quis, olhar no espelho e falar, nossa, tô satisfeito com isso aqui. Ou 2, pedir um lanche do McDonald's. O lanche do McDonald's vai te satisfazer, vai te deixar feliz, vai deixar você satisfeito na hora. É uma liberação imediata. Diferente do caminho árduo que é fazer a dieta, que é ir pra academia, que é cuidar da rotina, digamos assim, né? Então tem o caminho rápido e tem o caminho dolorido, caminho pra conquista verdadeira. Total, e assim, quando a gente edita flashcards, quando a gente tem sucesso, assim, nas flashcards e tal, isso causa essa liberação de dopamina, né? Então a gente tem essa percepção mesmo que tá sendo efetivo. E aí, pessoal, para sintetizar aqui o episódio, o que fazer então, né? Porque as pessoas me vêm dando hate, assim, em aplicativos e flashcards, etc. E elas ficam pensando, caramba, mas o que eu faço então? O que eu faço? E assim, eu sempre bato na tecla do input. Então eu vou resumir todo um conceito aqui para vocês, mas lá dentro da nossa comunidade, Big Global, tem todo um curso sobre isso, tem toda uma comunidade que está aplicando isso, a gente tem os desafios, então a gente está aplicando isso, fazendo isso na prática. Então, se você quiser entrar e realmente entender isso de forma mais aprofundada, você pode estar escaneando o QR Code aqui. Mas, em essência, é você entender aqueles 3 pilares. Autoanálise, você entender quem você é, entender suas características, sua personalidade, essas coisas, porque isso vai te dar um mapa. Porque o que a gente quer é construir quem você é naquele idioma. Então, se eu gosto de esportes, então consuma mais conteúdo sobre esportes. Então, começa, assim, o input é muito mais importante do que o output. Então, se você não está consumindo conteúdo, seja com legenda em português ou naquele idioma, então as pessoas falam assim, mas isso eu não entender nada, aquilo já é comprehensible input. Se está dentro de um contexto que você entende, então, por exemplo, sei lá, usar um exemplo muito primitivo aqui, uma pessoa que está correndo, ela lá tá cansada e ela fala assim, I'm out of breath, eu tô sem ar. Então, ela tá assim, sem fôlego, tá falando assim, I'm out of breath. Ela tá falando isso, ela repete isso várias vezes, porque como é um conteúdo, um material que vai se repetir porque é algo que você gosta, ou seja, essa que é a grande parada, quando você está estudando algo a partir do que você gosta, então a curva de Ebbinghaus não faz sentido nenhum. Porque se for pra gente lembrar daquela palavra, naturalmente, sem você fazer esforço, aquela palavra vai aparecer de novo, porque ela faz parte do seu estilo de vida, caramba. Porque você tá vendo vídeos e consumindo material que naturalmente repetem na sua vida. Isso vai acabar te proporcionando um resultado muito, muito maior. A questão do comprehensible input, ela é visível até no próprio português, no exemplo de você estar estudando medicina. Eu não sei nada de medicina, mas se eu começar a assistir aulas de medicina, vai ter certas coisas que eu vou começar a aprender. Por quê? Eu tenho aquele mínimo para entender o que vai estar naquele contexto. Uma hora eu vou começar a entender. Cara, assim, na verdade, não quero confundir vocês, só isso já é muita coisa, muita coisa. Então, comecem a consumir conteúdos, comecem a estudar a partir de materiais e usem inteligência artificial, pessoal. Vocês estão brisando, assim, o que vocês estão perdendo tempo usando o aplicativo sendo que vocês têm inteligência artificial? Olha só, ó, presta atenção, ó, gravem isso aqui. Vocês vão fazer autoanálise, beleza? Vocês vão analisar os temas, listem que assuntos que eu gosto, quais são os meus interesses, analisa o seu comportamento. Quando você tá na internet, quando você tá no Instagram, quando você tá no YouTube, o que aparece para você? Pega esses materiais, joga no ChatGPT, me dê um texto, me ensine inglês usando esses temas, me ensine alemão usando esses temas, me ensine italiano usando esses temas. Estudem usando temas que são do seu interesse e sejam criativos, não sejam tão robóticos, porque isso também vai estar atrapalhando aí a jornada de aprendizagem de idiomas de vocês, tá bom? Considerações finais, André? Combine métodos. Não precisa anular um ou outro. A gente falou que o Duolingo é ruim, nunca use o Duolingo. Não, usa o Duolingo, mas usa de forma consciente. Que não seja a única coisa. Isso de ser autodidata, que eu falo da autonomia do estudante, é usar tudo que estiver a seu dispor. Quando eu estava, assim, realmente estudando, quando eu tinha mais tempo, eu estava estudando idiomas o dia inteiro, basicamente, eu usava tudo. Eu usava aplicativo, eu usava texto, eu usava vídeo, eu usava podcast, eu usava curso, eu usava tudo que tinha a meu dispor, eu estava utilizando. Então, assim, quem tiver essa oportunidade aí, faça isso, que é muito bom também. Fechou, pessoal? Mas é isso. Vejo vocês segunda que vem. Até mais. Até mais.